Vamos lá, vamos aguardar então o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. Boa noite a quem está entrando. Obrigada pela presença. Adriana, deixa eu já deixar você entrar. Adri. Ó, tá chegando. Tá meio lenta a conexão. Oiê, boa Tá, noite. né? Tá bom. Tá me vendo agora? Tô te vendo. Tem um Tudo pessoal bem? chegando também, né? Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live do Nossa, Vet Clinical Club, a primeira do nossa ano. primeira, né? Que maravilha, que gostoso. Primeira de muitas, né, que a gente quer fazer, né, Dri? Espero que sim, espero que sim. Aham, é. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem, acho que a gente podia se apresentar, já que é a primeira, né, nesse É. perfil, para o pessoal que não conhece uma de nós duas, né? Aham. Poder entender por que que a gente está aqui, né? Uhum. Acho que a gente aguarda, assim, um minutinho, né? Tem bastante gente entrando ainda, né? E aí a gente inicia, então, a nossa apresentação, né? Talvez se tu quiser iniciar, já que você já é bem conhecida nas mídias digitais. Tá bem. Bom, eu sou Adriana Meirelles, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já faz um bom tempinho, e eu fiz a residência e o mestrado na área de diagnóstico por imagens na Unesp de Jabuticabal, onde eu te conheci, né, Joyce, Exata. lá. Já faz Uhum. um tempo também. Um bom tempo, eu diria. E aí eu venho ministrando cursos online e presenciais na área de diagnóstico por imagem, especificamente ultrassonografia. E aí vem a nossa história juntos aí com o Vet Clinical Club. Então eu vou deixar primeiro você se apresentar para a gente contar como surgiu o Vet Clinical Club. Perfeito. Bom, meu nome é Joyce Faria. Eu sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia já há um bom tempo. Eu me formei em 2004. Depois eu iniciei minha trajetória profissional na Unesp em Jabuticabal, onde eu fiz mestrado e doutorado, onde nós nos conhecemos, né? Tudo na área de voltados para a clínica médica de pequenos animais. Posteriormente, eu trabalhei alguns anos na Universidade de Uberaba e desde 2013 eu estou como docente das disciplinas de clínica médica, semiologia e diagnóstico por imagem aqui no Instituto Federal no campus Concórdia, né? Já há bastante tempo que eu estou aqui também. E nossa trajetória se iniciou, né, Dri, justamente pela minha necessidade de buscar um apoio na área de diagnóstico por imagem, já que eu não tive a minha formação primordial nessa área, né? E eu preciso ministrar essa disciplina para os alunos, então eu me sinto na obrigatoriedade de ministrar o mínimo possível, né? Claro que provavelmente eu nunca vou atingir o que um profissional que foi preparado para isso consegue, mas eu tento suprir as necessidades básicas dele. E aí eu te achei, né? Eu te achei nas redes sociais aí. Nos reencontramos muitos anos depois, né? E aí nos reencontramos através do seu clube, né? E aí conversa vai, conversa vem. A gente percebe que existe uma necessidade grande, né, na formação clínica, né? Mesmo o ultrassonografista, ele precisa ter uma formação clínica básica, né? Muitas vezes as pessoas, eu vejo uma pressa, né? Às vezes do profissional, né? De sair, trabalhar. Eu vejo isso com os meus próprios alunos, né? Já vários alunos já passaram na minha mão, né? Já formei muitos profissionais. E termina a faculdade, tem aquela ânsia, aquela necessidade de sair para o mercado, de trabalhar e às vezes na área de diagnóstico por imagem, muitos saem, né, e vão fazer um curso e já começam a trabalhar e aquilo vai se embolando. Às vezes a pessoa não tem a oportunidade de conseguir, né, fazer, de fazer uma residência, de fazer uma especialização, de fazer um mestrado, um doutorado na área, né? E a formação clínica básica, ela é importante para você conseguir fomentar, né, os seus Para todas as diagnósticos, áreas, né? O né? básico da clínica para tudo. Então, o Eu clube, estava conversando com
Pode Estava falar. conversando com um amigo esses dias que tem tanta faculdade, né, de veterinária hoje em dia que parece que a pessoa sai e aí é que ela tem que correr atrás do conhecimento, né? Dá a impressão de que as pessoas, muitos estão saindo com muitas falhas e aí a gente percebe isso que você falou, já vai de repente trabalhar numa área específica, nunca clinicou, nunca passou por isso. Ou mesmo quem está fazendo clínica, meu Deus do céu, você precisa saber todas as áreas. Né? Você está É, lá no consultório, daqui a pouco é dermato, é um neuro, é um endócrino, tem de tudo, aparece qualquer coisa a qualquer momento. é. Né? E a gente tem que estar em E isso, cima. né? E isso de aparecer a qualquer coisa, a qualquer momento, é muito mais comum e frequente quando a pessoa tem uma clínica própria, né? E principalmente quando estão longe, né? De centros mais especializados, né? Então, o clínico, ele acaba tendo que ser especialista quase que em tudo, né? Ele tem que saber um Uhum. pouco de tudo, né? Então, ele tem que tentar resolver todos os problemas, o que é uma tarefa extremamente difícil, né? É muito complicado, né? E eu compartilho desse sentimento, né? Dessa dificuldade, porque aqui na instituição a gente tem que ser generalista, né? É uma instituição pequena, numa cidade pequena, onde a gente tem dificuldades em alcançar recursos diagnósticos mais especializados, porque a gente está longe de um grande centro, e a gente tem que se virar nos 30 com tudo que aparece, entendeu? Então, isso realmente dificulta, é muito desafiador, né? E às vezes, para a pessoa que é dona do próprio negócio, né, e que além de administrar todas essas dificuldades técnicas inerentes da profissão, né, às vezes ainda tem que cuidar da questão administrativa, dos, né, de Do funcionários, marketing, do da marketing, limpeza. e às vezes o tempo para se dedicar, né, a uma formação, às vezes ele acaba não sendo uma prioridade, né? O que não é muito bom, mas às vezes a realidade da pessoa não permite isso, né? O ideal E seria a aí, gente estudar e se especializar o máximo possível, mas tem realidades e realidades. E o clube vem de encontro, às vezes, a essas necessidades, né? De auxiliar essa pessoa, né, nesse aparo, né, técnico, né, em buscar sanar essas dificuldades técnicas e também de encontro àquele veterinário inexperiente, né, que está saindo da graduação, que não teve a possibilidade de se especializar, ou mesmo aquele que tem, mas que quer crescer profissionalmente, conversando, discutindo casos e ideias com outros profissionais, né? E essa é a ideia primordial do clube, né? isso. E aí vamos ao tópico de hoje, né, que a gente acabou decidindo conversar sobre esses desafios que o veterinário tem de não conseguir muitas vezes fechar um diagnóstico por falta de recursos, né? E aí a gente entra tanto no recurso financeiro do tutor, que às vezes ele quer pagar a consulta e para ali, quanto essa questão que você falou de estar no interior, de estar num local menor, afastado, que não tem os exames necessários, às vezes não tem a tomografia, não tem um exame de urinálise básico, porque não tem um laboratório veterinário na cidade, como é a gente, alguns casos que a gente já Alguns casos conversa lá no aqui, nosso né? grupo, né? Não tem um laboratório veterinário para encaminhar uma amostra, né? E essa é uma realidade muito dura que a nossa profissão enfrenta, né? Dessa, não só da questão da limitação financeira do tutor, né? Mas a limitação logística de acesso a recursos, né? Diagnósticos que muitas vezes estão tão longe. E, infelizmente, é uma realidade que, claro, né, não é algo que a gente vai conseguir mudar, né, com o nosso projeto, mas nesse sentido a gente consegue conversar, né, às vezes desabafar, né, falar, ai, como eu Uhum. gostaria demais, porque é muita frustração para a gente administrar, né, no dia a dia, né, lidando com todas essas limitações, né, da profissão. Mas também, às vezes, de dar uma orientação, olha, você não tem esse exame, mas você tem um outro, né? Quem sabe esse outro pode te levar a um caminho, ou levar ao mesmo caminho, né? E às vezes, por inexperiência, a pessoa às vezes não sabe, às vezes a pessoa não sabe nem para que laboratórios ela pode encaminhar os exames. E aí, Uhum. num clube de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se ajudam
E um acaba, né, dando alguma orientação, né, e fala, olha, tem aquele laboratório ali que você pode fazer um convênio, tem o outro, tem esse exame que você pode pedir, já que você não tem acesso a esse, né? Então, também é uma forma de ajudar a vencer um pouco dessas barreiras, desses desafios que a gente já enfrenta, né? Porque a verdade é que é muito Decidi. difícil, né, Adriana? E eu já me peguei em situações, né, inclusive hoje, né, atendi um paciente que precisa de exames, de recursos que eu não tenho aqui na cidade, né? E o que eu vou fazer, né? Então, a ideia é tentar buscar um recurso um pouco, né? Não seria o ideal, mas seria algo plausível, numa cidade mais próxima aqui, né? Que é Chapecó. Então, para quem sabe chegar ao diagnóstico daquilo que o paciente precisa, né? Então, quantas vezes, às vezes, a gente também se vê em situações assim, né? Ah, Eu eu estava tenho me lembrando do seu gato, né? O seu gato também está com o uma. meu gato tem uma obstrução em ureter, né? Parece ser uma obstrução parcial, mas daqui a pouco ela vai evoluir, né? E eu preciso de um procedimento para lidar nesse ureter. Eu não tenho isso aqui, né? Eu não tenho nem Uhum. muito próximo aqui. A distância mais próxima que eu vou ter acesso a um procedimento para trabalhar em ureter aqui é mais ou menos 450 quilômetros de distância. Um gato de 15 anos de idade, né? Botar num carro, viajar tudo isso, né? É difícil, né? Então, o que eu posso fazer A por ele? gente vive na pele também como tutor, né? A gente também Aham, entende a situação deles, né? Em algumas situações, realmente, a gente tem essas limitações e a gente vai ter que aprender a lidar, né? Esses dias eu postei lá no meu Instagram que cada vez que eu estudo mais e aprendo mais eu vejo que eu não sei nada, né? E aí muita gente me escreveu, aí muita eu gente me adorei. escreveu, Ah, e assim, eu acho que justamente isso, aprender a estudar e ter essa oportunidade de estudar um pouquinho todo mês, um pouquinho devagarinho, a gente vai melhorando, melhorando, daqui a pouco passou um ano e a gente sabe muito mais do que a gente sabia no ano passado. Quando o veterinário consegue ir agregando esse conhecimento de forma, né, mais leve, mais ele gradual. acaba com gradual e com casos e com experiências dos outros colegas, ele consegue devagarinho passar para o tutor a realidade, passar o que está acontecendo, explicar a doença, porque muitas vezes, a gente até conversou sobre isso, né? Às vezes o tutor chega e não entende nem. O veterinário falou que meu cachorro tem um sopro, não sabe nem o que é sopro, não sabe nem que está com problema no coração, ninguém explicou direito para ele o que o animal tem. E quando o veterinário tem conhecimento e se sente mais seguro, ele acaba conseguindo explicar de forma melhor para o tutor, para que o tutor entenda qual exame precisa ser feito e acabe tendo uma adesão maior aos exames, ao tratamento. Acho que isso aí também é a nossa parte, né? Conseguir Nossa, convencer. isso que você falou é primordial, né? Esse diálogo com o tutor. E convenhamos, né, que no dia a dia, na correria do dia a dia, nem sempre as pessoas conseguem estabelecer uma linha de diálogo adequada, né? Às Uhum. vezes por limitações mesmo da própria rotina ali, do ambiente de trabalho, muito sobrecarregado, muitos pacientes, muitas consultas. Mas muitas vezes essa limitação ela ocorre pela falta de um conhecimento agregado, né? Uhum. Às vezes a pessoa não sabe exatamente explicar o que o paciente tem, né? Não consegue entender exatamente o que o animal tem e, consequentemente, não sabe explicar para o tutor o que o paciente tem, né? E hoje, com a rapidez das informações, né? Eu estava comentando hoje mais cedo, inclusive, com meu esposo. Antigamente, né, quando a gente fez pós-graduação, a gente demorava séculos para conseguir um artigo científico, né? Era uma coisa extremamente difícil, você tinha que ir lá na biblioteca, conversar com a bibliotecária, né? Passar a referência certinha, né? Porque pela internet a gente até conseguia alguns, mas não, a maioria era impossível de conseguir, né? Era uma dificuldade. Hoje não. Hoje você digita lá qualquer palavra no Google, nas plataformas como o PubMed da vida, nossa, aquilo chove de informação,
Não sabe Mas nem o que ler, não dá tempo. exato, exatamente, entendeu? Às vezes a pessoa, entendeu? O prático, né, que está no dia a dia, entendeu? Que ele precisa Não sabe nem ganhar, pesquisar, porque tem que pesquisar em inglês, né? E aí já confunde isso, tudo. precisa ganhar a vida ali naquela, né? Às vezes a pessoa não consegue, não tem tempo nem de triar o que ela precisa. Então, até nisso a gente consegue auxiliar, né? A gente tria, né? Pega o que é mais atual, né? Resume, dá uma aula, né? De um tópico por mês, de alguns assuntos que vão surgindo, né? A gente vai fazendo pequenos vídeos, que é justamente para tentar auxiliar, né? Esses profissionais que precisam de um apoio, né? Que muitas vezes estão sozinhos, né? Sem um apoio técnico, científico de qualidade, né? Porque isso é uma coisa pela qual eu prezo muito, até porque eu sou professora, né? Então, uma das coisas pelas quais eu me sinto obrigada é dar o mínimo de um conhecimento com qualidade para os meus alunos, né? Então, isso seria uma das coisas primordiais aí, né? Que a gente preza no clube, né? E eu tô super orgulhosa, assim, nosso grupo é super novo, a gente começou estamos lá com um grupo super participativo, né, e gente se Uhum. ajudando, a gente estava comentando que esses dias uma colega precisou atender uma pomba, e eu não sei Verdade. nada de aves, Menos eu. mas aí tem uma outra colega que atende silvestres e pode ajudar, e poxa, onde é que você vai encontrar isso, né? Situações que às vezes a gente não está, Não tá o máximo que eu ligado, poderia... né? Não tá. E assim, olha, E, eu mesma, se chegar um passarinho para eu atender, sem condições, né? Então, a gente tem que buscar um auxílio, né? E hoje, é o que com as eu, mídias sociais, né? Então, isso facilita essa troca de informações. Claro que a gente não eu está falo que vendendo diagnóstico, né, Adriana? Assim, pelo exato, amor de é uma troca uma é discussão uma, de casos, isso, né? é uma troca de experiências, né? São discussões, né? A gente sabe que muitas vezes a interpretação dos achados clínicos por quem está avaliando interfere, né, no que ela está passando, o que ela está entendendo. Se eu fosse atender, às vezes eu não teria a mesma percepção, eu teria uma percepção diferente, mas a troca de experiência, de apoio, né, e de informações é uma coisa que a gente busca, né, com esse nosso projeto. Eu falo que, assim como lá no Ultrassonografia Club, parece que é uma reunião assim de várias pessoas que passaram por várias experiências diferentes, e aí tem aquele brainstorm de ideias, né? Você tem um caso, todo mundo compartilha, todo mundo pensa junto, a mesma coisa na clínica. Então, tanto os ultrassonografistas que estão participando do nosso grupo de clínica, quanto os clínicos, todo mundo está se beneficiando justamente com essa troca de experiências, né? De pessoas que já passaram, que já atenderam um caso parecido, que podem trocar ideias. Então, acho que, resumindo, o que a gente queria trazer hoje é que existe essa dificuldade, esse desafio do tutor não ter o financeiro, ou então do tutor não querer aceitar fazer algum exame porque não foi explicado da forma correta, que ele precisa, que aquilo é importante, que depois o acompanhamento vai precisar de outros exames para continuar o tratamento, toda aquela coisa da adesão do tutor, mas também que se a gente tem mais conhecimento, que se a gente estuda, que se a gente sabe explicar, muitas vezes um bom exame físico, muitas vezes com o conhecimento da patologia, você já vai descartando coisas que você, de repente, nem precisa fazer aquele exame porque já descartou ali, né? Então, Uhum. também tem aquela questão de fazer exames errados por não conhecer a doença, também é um ponto importante. A gente estava conversando sobre um caso, né, antes de um filhotinho que tinha pústulas no abdômen, né, e aí suspeita sinomose, e na verdade era sarna, né, porque a sarna no início tem essa Pode apresentação ter a e se o contaminação secundária, né, e dar uma exatamente, e aí a pessoa fica só tempo. pensando na sinomose e se não tiver com quem conversar, nunca viu aquilo ali na vida, vai pensar quando na sarna, né, então... Assim, esses erros por inexperiência, né, eles são comuns mesmo e são frequentes. E é uma das coisas pelas quais, né, a gente pode contribuir, né, para minimizar, né, alguns desses erros,
a partir do momento que você consegue fornecer alguma orientação, né, mesmo que à distância, né, através das imagens, dos exames, olha, talvez pensar nessa possibilidade, talvez pensar naquela, né, não é por esse caminho, né, então, posso dizer até pela questão da área oncológica mesmo, né, quantas vezes eu já me deparei com a seguinte situação, o animal tinha um nódulo cutâneo, foi feita uma exérese total daquele nódulo, sem uma avaliação prévia, não foi retirado o linfonodo nem nada, e dali a pouco aquele animal volta com metástase linfática, né? Se houvesse a possibilidade, né, de passar uma orientação, olha, tu vai remover o linfonodo, o tumor, vamos pelo menos tentar saber que tumor é esse antes de mexer, né? Porque talvez ele requeira alguma abordagem cirúrgica um pouco diferenciada, né? Então, é um mastocitoma, as margens cirúrgicas são diferentes, né? Precisa fazer, existe a necessidade de fazer a retirada do linfonodo drenante daquele local, né? Faz parte dos critérios, tanto prognósticos, quanto até para a gente decidir o tipo de tratamento. E são coisas simples que a gente pode orientar a pessoa quando ela está diante de um caso desse pela primeira vez, e que vai contribuir significativamente, né, para a progressão mais positiva desse animal, né? Então, eu já me cansei de ver essas situações. E eu sei que muitos profissionais fazem isso por desconhecer, né? Porque é isso que a gente falou, tá na rotina, no dia a dia, tem que atender o olho, o dente, a pele, o tumor, a castração, a limpeza de dente, né? E às vezes a pessoa ela se vê tão atribulada com tantas coisas que a busca pelo conhecimento técnico-científico ela acaba ficando meio de lado, né? Então, nesse sentido, é uma das coisas quais a gente busca sanar, né? A gente coloca aulas curtas, né, com conhecimento de qualidade, para justamente auxiliar esse clínico ali na tomada da melhor decisão para aquele paciente, né? Nós fizemos a votação dos tópicos que serão abordados esse ano. Eu não estou com a tabela aqui agora, mas Eu também não tô. alguns tópicos. E vamos falar de hepatopatia crônica, vamos falar de mucocele, abordagem do Falar de paciente anemia, oncológico, da própria abordagem do anemias, paciente oncológico, né? Que como o tumor é uma coisa muito hipertireoidismo. comum, né, no dia a dia, muito frequente, né? O cão, ele tem muito câncer e muitos diferentes tipos de câncer, e cada câncer é uma doença diferente, né? São doenças distintas, existem abordagens específicas para cada tipo de tumor. Então, acho que é bem importante mesmo uma aula de abordagem do paciente oncológico, né? Porque muitas vezes o animal não vai chegar para o oncologista com a lesão, né? Ele vai ter passado por um cirurgião geral antes, pelo clínico geral, para depois chegar no oncologista. Então, se ele puder chegar para o oncologista com uma conduta um pouco mais assertiva, quem se beneficia disso é o paciente, é o tutor, né? Então, melhora muito a qualidade do serviço que o clínico está prestando, né? Então, é um dos tópicos os quais a gente vai abordar esse ano, né? Com certeza. Vamos falar de Acho que endocrinologias também, né? hipotireoidismo e hipertireoidismo acho que entraram, né? Diabetes, a gente vai conversar também sobre Diabetes, diabetes, que também é um tema muito legal, né? Que existem eu algumas adoro. pegadinhas ali na questão do controle glicêmico, né? Já existem novas tecnologias disponíveis, que infelizmente, pelo custo, talvez não sejam acessíveis a todos os tutores, mas se você tem conhecimento dessas novas tecnologias, você pode ao menos oferecer, né, Isso era uma coisa que eu tinha tutor. pensado, né? Que, assim, a gente não pode assumir que também eles não vão pagar, né? A gente Exatamente. precisa saber todas as opções, porque tem quem quer fazer tudo. Então, se Exato. você está preparado, né, para orientar, e a gente tem todas essas opções. Isso é uma coisa que eu estava conversando com você, né? Que a minha irmã mora nos Estados Unidos e quando o cachorro dela ficou doente, ela me mandou a ficha que eles preencheram lá. E eles chegam, eles avaliam o paciente e aí tem uma ficha com tudo que eles acham que precisa ser feito para aquele paciente. Tudo, desde a limpeza do dente, das vacinas. Aí, para aquele problema que ele está apresentando naquele momento, precisaria fazer ultrassom, raio-x e não sei mais o que, não sei mais o que, uma lista enorme. E aí ela foi conversando e vendo o que ela podia pagar ou não. Mas eles fizeram a parte deles, ó, seu animal precisa de tudo isso. Até onde você pode ir,
vamos vendo, né? E aí eu Exatamente. acho que é uma coisa que às vezes a gente também podia acrescentar aí na nossa maneira de apresentar Criativa, toda. né? Exato. Porque às vezes a pessoa ela fica tipo, nossa, mas eu vou oferecer para o tutor uma tomografia que está a 500 quilômetros de distância? Vai! A decisão de ir ou Uhum, não é dele. Você exato. oferece, né? Não tenha Sabe que eu medo já ou fiz. constrangimento. Só que você também tem que saber indicar, né? O que que Uhum, precisa, né? Precisa de uma tomografia nessa situação. Em que situação eu vou usar a tomografia, né? Ou em que situação eu vou pedir um teste genético, ou em que situação eu vou pedir uma dosagem hormonal, né? Então, são coisas que a gente pode contribuir auxiliando, né, a pessoa a decidir, né, uhum, a ir pelos caminhos. Se o tutor vai arcar ou não com todos os custos, né, aí depende dele, mas a sua obrigação é passar para ele tudo que a gente precisa para chegar, né, no tratamento, porque afinal de contas, né, quando tudo fica mais fácil quando a gente tem clareza do que está acontecendo na situação, né? Se a gente vai no mecânico com um carro estragado e o mecânico, não, eu preciso trocar todas as peças do seu carro, né? Não, então eu vou ou comprar um então carro ele troca novo. só que tá fazendo barulhinho aqui, eu vou trocar só isso aqui. Pô, mas você não me avisou que o outro negócio também estava estragado e precisava trocar, Não é? né? Entendeu? É uma analogia, né? Não é a melhor, mas enfim, serve pra gente, entendeu? Então, o tutor tem que entender isso, né? Olha, teu animal tem uma situação que é complexa, né? E que eu preciso disso para resolver, tá? Igual outro dia eu fui interpelada por uma aluna, ela me falou: ai, olha, o animal tá com essa lesão, é pequenininha, o cachorro é idoso, é um tumor. A citologia já apontou que tinha critério de malignidade. Será que dá para esperar? Ah, é porque o tutor tá com medo da anestesia. Não, então você vai falar para ele o seguinte: tá, você tá com medo da anestesia? Eu entendo, né? É um medo racional, ele existe. É pequeno o risco de acontecer alguma coisa, mas tá lá, existe, a gente não pode negar a existência disso. Só que se esse negócio crescer, e vai crescer, porque se já tem critério de malignidade ali, a tendência é que aquilo só piore, né? Então, daqui a pouco é uma lesão que vai estar com 10 centímetros de tamanho, que a cirurgia vai ser extremamente difícil, que a cicatrização vai ser extremamente difícil, vai infeccionar, é um animal que vive fora de casa, vai dar miíase. O que você prefere? Uhum, Né? Aí a pessoa, não, então realmente faz sentido, vou expor isso para o tutor. Né? Então você tem que falar para ele, olha, teu animal tem isso, precisa disso, são necessários todos esses exames para poder concluir alguma coisa. Não é? Com a gente não é assim, né? Quando a gente vai no uhum. médico, ai, fez um exame, não deu certo. Então agora eu Faz. preciso do outro, faz outro, Uhum, né? Então a gente na nossa área também tem essas limitações diagnósticas, a gente tem que tentar, né, elucidar. E a gente tem que colocar para o tutor, ó, não adianta nada eu ficar dando remédio para uma coisa que eu não sei o que é. Eu só vou conseguir uhum. tratar de maneira assertiva o que o teu animal tem a partir do momento que eu conheço a doença que ele tem, né? E aquela coisa da responsabilidade mútua, a partir do momento que ele fala, eu realmente não posso fazer, então a gente está conversando, né? E a partir daqui a gente chega num acordo de que a gente vai tentar tratar mesmo sem o resultado do exame que a gente precisa, mas você também tem essa responsabilidade de entender que a gente está tratando, né, sem ter o resultado. Ele Exatamente. precisa saber e a gente Essa precisa passar isso. responsabilidade, ela é compartilhada. E eu canso de falar isso para os meus alunos. Gente, não tem isso, olha. Ah, eu não posso de jeito nenhum. Outro dia eu escutei isso. Ai, não, não pode se dar. A enrofloxacina, ela é contraindicada em gatos. Eu falei, não, não é que ela é contraindicada em gatos. Um dos efeitos colaterais da medicação é a retinopatia periférica. Perdão, periférico. É a retinopatia, né? Por não prescrever, com o receio de que esse efeito colateral aconteça. Mas a partir do momento que talvez o animal precise daquela medicação, você vai expor para o tutor os riscos e a responsabilidade ela é compartilhada.
né? Dri, você tá travando para mim. Voltou? Voltou. Você estava travando para mim, voltou. Ah, para mim também. Da mesma forma que às vezes medicações off-label, né? Então, tem alguns medicamentos que os trabalhos científicos mostram que têm efeito, que é interessante o uso, mas na bula do medicamento está escrito que não pode usar. Então, mas o animal precisa, ele vai se beneficiar daquilo. Então, a responsabilidade é compartilhada, né? Você está travando de novo. Voltou agora. Uhum. Então, você explica para o tutor, se for o caso, ele assina até um termo, entendeu? Né? Tudo que a gente vai fazer, o tutor tem que entender os riscos e os benefícios daquilo, né? Para depois ele não falar, mas você não me avisou que podia acontecer isso, né? E às vezes esses macetes, né? Às vezes a pessoa não sabe, Não né? sabe. O clínico muitas vezes não sabe, tem muitos clínicos que não sabem de certas coisas, né? Um dia eu fui num estabelecimento veterinário e eu falei, eu quero Meloxicam, porque meu gato está com problema. A pessoa, a colega veterinária, ela pegou a caixinha do Meloxicam e apontou assim para mim, ó. Aqui tem o desenho só do cachorro. Eu falei, não, mas pode ser usado em gatos. Tem um monte de artigo que preconiza, tem até dose estabelecida. Não, mas o cachorrinho tá aqui. Eu falei, não, dá para usar, eu vou usar, eu já usei muitas vezes, né? Não tem problema. Então, são coisas que às vezes a pessoa, por desconhecimento, né? E infelizmente, hoje, às vezes com a velocidade, como a gente já falou, né? Com a velocidade das informações e a rotina esmagadora do dia a dia, às vezes as pessoas não têm condições de atender, de correr atrás de tudo e de se E eu aperfeiçoar em falo. tudo, né? E aquilo, né? Por mais que a gente estude, vai chegar uma hora que a gente vai ter que estudar de novo, né? Porque já tem uma informação nova, né? Já tem coisa nova, então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E é uma das propostas que a gente tem aqui no clube, é oferecer sempre atualizações, né? Eu vejo por mim como ultrassonografista. Eu não lembro de tudo aquilo, eu não vivo a clínica diariamente. E estar estudando isso tudo de novo está sendo maravilhoso, porque a gente já faz o exame de ultrassom pensando em muitas outras coisas, Muitas consegue pensar em. suspeitas, né? A gente consegue Sim. pensar em coisas que nem o clínico que te enviou aquele exame não estava pensando. Então, aquilo ali é muito legal, a gente poder ajudar nesse sentido também. Isso para o ultrassonografista, né, já que é o teu foco, né, isso às vezes faz muita diferença, né? Porque às vezes o ultrassonografista ele é interpelado, né? Mas como você não viu tal alteração no fígado se os exames estão alterados? Quantas vezes você já não ouviu isso, né? Eu também já ouvi muito isso, né? De aluno, de residente. Mas como não tem alteração? Entendeu? Não tem alteração. Não necessariamente tem que ter. Então, esse conhecimento, o clínico, ele também tem que ter. É interessante que ele conheça um pouco da ultrassonografia, até para ele entender, por exemplo, que um cálculo de colesterol não forma sombra acústica na vesícula biliar, né? Para ele não falar, não, isso não é cálculo, né? Mas também da mesma a contrapartida também é interessante, né? O ultrassonografista saber um pouco da clínica para ele poder, não tem por que eu ter alteração, necessariamente eu ter alteração da O imagem clássico é o e dos rim, né? exames, né? O A rim gente já também. tem uma aula lá, já temos lá na nossa plataforma a aula do rim, E tu viu que a porque, gente pôs na plataforma e a dúvida ainda persiste, né? Teve gente sim, que não fez o dever é de casa difícil. ainda, não foi lá assistir, né? A gente deu aula disso, a gente comenta isso direto e reto, né? Mas tem alteração no rim e não tem alteração na creatinina, mas como isso é possível? Né? É possível, é muito possível, porque faz parte da fisiologia da própria creatinina, né? Que ela tende a ter uma curva de decaimento, né? Então, quando a gente tem uma perda importante de néfrons, né? Mais de 70% dos néfrons, é que a gente vai ter elevação da creatinina. Então, ela é um marcador indireto e tardio de função renal. Né? Então, realmente, o fato de você ir lá ver aquele rim todo policístico, gigantesco,
né? Ou pegar aquele rim com córtex espessado, com aumento da ecogenicidade, né? Com diminuição de definição córtico-medular, ou às vezes você pega um rim grande, um rim pequeno, né? Não necessariamente tem que ter alteração da creatinina, né? Se tem alteração da creatinina, de acordo, inclusive, com o que é colocado, né, pela recomendação da Sociedade Internacional de Interesse Renal, né, que a gente tem que lembrar disso também, né? Não adianta olhar o valor de referência do laboratório. Tem que se basear nos valores que a IRIS recomenda para o estadiamento do doente renal. Então, tem a alteração da estruturação, né, um dano estrutural no rim, aí você vai lá e olha a creatinina no cachorro, ela está menor que 1,4. E no cão, perdão, no gato, tá menor que 1,6, né? Ok, se está acima desse valor, esse paciente já é estádio 1, né? Já está no estágio inicial do problema, né? Então, é assim que você, né? Ó, não, a IRIS lá, ela fala isso, né? E se o ultrassonografista domina esse conhecimento, ele não precisa tratar, mas ele tem que, né? Se ele domina isso, fica muito mais fácil dele falar para o clínico, né? Porque muitos E clínicos às tem vezes outra não sabem situação, disso, né? né? Tem aquela situação em que o clínico não sabe e acaba falando que o ultrassonografista está errado, porque não é isso, porque não tem. Mas também tem a situação que o clínico sabe muito e se o ultrassonografista não sabe, ele se sente arredio ali. Meu Deus do céu, esse cara sabe muito e eu não sei nada dessa doença e eu não sei o que eu estou vendo aqui se bate com a doença. Então, assim, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento Com sempre vai te certeza. fazer um melhor diagnóstico, um melhor tratamento, né? Eu E o acho melhor para o que animal, né? para todo É o mundo. nosso principal objetivo, né? Exato. Beneficiar o animalzinho, né? Que muitas vezes tem um valor inestimável para aquele tutor que está chegando ali, né? Que está te procurando, né? Às vezes aquele animal ele tem um significado que a gente nem consegue mensurar, né? Uhum. E muitas vezes a gente subestima esse significado, a gente não se dá conta da importância disso para a vida daquele indivíduo. E claro, né? Às vezes a gente vai estar diante de tutores que realmente são mais arredios, não estão muito afim, e isso deixa a gente pé da vida, né? A verdade é que quando a gente pega esses tutores, a gente quer pegar eles pelo pescoço, né? Então, É difícil, né? Às vezes a gente quer dar o melhor e aí a pessoa não. Mas enfim, né? não quer, não pode, não tem dinheiro, não tem um gato para puxar com o rabo, não tem onde cair morto, né? E Ou todos os aquela coisa, né? Não é prioridade. Ele tem dinheiro, tem o melhor celular, tem tudo, mas isso não é prioridade gastar ali com aquele exame, né? A gente vai ter que lidar com isso também, Até né? nisso o clube pode ajudar, porque a gente xinga lá, desabafa, né? E não, vamos junto, tá tudo certo, né? Às vezes a questão dos erros também, né? Que, ai, nossa, eu errei o diagnóstico, eu errei isso, eu errei Um aquilo, ai, não apoio quero moral, né? mais. Acontece. Não, calma, né? Vamos lá, todo mundo erra, normal, vamos seguir em frente, no próximo você vai acertar, né? Até nisso a gente tenta se ajudar ali, né? E auxiliar, né, o pessoal. Tem uma pessoa que disse que Ah, seu áudio está muito alto, mas para mim ai, o parece pior que é que eu não. não sei. Não sei nem como mexer aqui, gente. Ah, Para mas mim, enfim, para mim tá bem bom. Obrigada, de Guilherme. Que bom repente que eu você falo fez. muito alto mesmo. Mas assim, ó, eu acho que como uma primeira live que a gente queria era discutir justamente que todo mundo passa por esses desafios, que a gente pode trabalhar isso junto, que a gente tem um grupo de mentoria para isso, né, com uma plataforma online, com um grupo no WhatsApp, que a gente vai estudar, que a gente vai discutir os casos. E a gente pretende vir fazer mais lives aqui e sugestões de tópicos são muito bem-vindas, né? A gente pode conversar mais sobre a parte técnica, sobre a parte dos desafios do veterinário. E estaremos aqui, espero que bastante presentes aqui no Instagram do Vet Clinical Club. Quem ainda não está inscrito aí, segue a gente para Aí. acompanhar. E vamos tentar fazer um 2022 mais suave, né? Com mais conteúdo agregado, de uma forma tranquila, que não fique uma coisa muito maçante, muito exagerada, né? Porque às vezes também, se é uma coisa, né, a pessoa não consegue às vezes acompanhar tudo aquilo Uhum. e contribuir aí para a formação,
pessoal, profissional de muitos colegas, que é uma coisa que a gente percebe, né, Adriana, que faz falta, né? Faz falta para muita gente. Então, esse é o nosso objetivo aí de trazer essas lives e de trazer os conteúdos lá na plataforma do Vet Clinical Club e também no nosso grupo de WhatsApp. Então, tá, pessoal, muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, a live vai ficar gravada. Podem comentar fazer perguntas lá nos comentários que a gente está vendo todos os dias. A gente está sempre produzindo conteúdo para vocês e tentando responder ao máximo aí. Estamos disponíveis aí para conversar. Aí, segue a gente, vem conosco e juntos somos mais fortes, né, Adri? Isso aí. Então, Muito tá obrigada, bom, beijo. então, a presença de todos também. E desejo a todos uma boa noite, um bom ano e até a próxima. E vamos trocando ideias ali nos nossos posts, né? E nas próximas lives que a gente pretende fazer. Um abraço a todos e boa noite. A hora que finalizar aí, acho que você deixa gravado no nosso perfil aí, tá? Tá bom. Ele vai te perguntar aí. Beijo.